Oi pessoal, hoje eu quero estar falando com vocês a respeito de penitência versus perdão. Repartir também aquilo que a gente tem vivido nesses dias e aprendido nesse caminho chamado graça. Primeiro eu quero falar a respeito do que é penitência, daquilo que eu tenho entendido. Vamos dar, por exemplo, o nosso sistema penitenciário. Quando uma pessoa comete um delito, ele é levado a julgamento. Depois desse julgamento, ele recebe uma sentença. Depois dessa sentença, ele está perdoado. Vamos dizer que o cara saiu, cometeu um assassinato, cometeu um roubo, ele cometeu um delito de uma forma explícita. Então, ele é levado a julgamento e recebe do juiz uma sentença. Seja ela qual for, mas vamos tomar por exemplo aqui que ele receba 3 anos de condenação num sistema penitenciário. Depois desses 3 anos, ele sai perdoado do crime que ele cometeu, ou do delito que ele cometeu. Assim acontece dentro do molde religioso que existe hoje no nosso meio evangélico, católico, espírita. Quando a pessoa comete um pecado, comete um delito, ele vai até o juiz, que seja a sua liderança espiritual, para receber dele uma condenação. Aí essa liderança espiritual olha para ele e fala: olha rapaz, o seu pecado tem tal peso, ou seu pecado tem tal peso. E esse peso muda muito de acordo com a pessoa. Se o cara for um cara influente, tiver um bom dízimo, se ele tiver uma família grande, se ele for um bom músico, né? Ou a forma mais explícita é quando se tem a concorrência querendo esse cara para eles. Aí o pecado dele sempre pesa menos. Depois dessa análise, dessa liderança espiritual, ele aplica um julgamento. Ou o cara vai ficar tantos dias sem ministrar, ou até ele pode ser expulso do hall de membros do clube. Da igreja. Depois disso, o que acontece? Ele é perdoado por aquele sistema religioso, porque ele cumpriu a pena. Vamos dizer que ele levou 3 meses de gancho para não ministrar. Depois desses 3 meses, ele está apto a ministrar novamente. Só que da mesma forma que acontece no sistema penitenciário, acontece no sistema religioso. Como assim? Quando a pessoa, como eu disse, cometeu o delito, pagou por aquela sentença, quando ele sai, ele recebeu o perdão por aquele pecado que ele pagou. Ou seja, aquilo pode até não ter saído de dentro dele. Ele continua com o desejo de matar, ele continua com o desejo de roubar, ele continua com o desejo de cometer os delitos, mas por aquele específico que ele cometeu, ele foi perdoado. Assim também dentro do sistema religioso. Depois de um prazo determinado pela liderança espiritual, essa pessoa está apta a estar à frente de novo ou exercendo qualquer função dentro do sistema religioso pela qual ela pertence. Dentro do sistema religioso católico, a coisa até fica um pouco mais fácil. O cara chega no confessionário e fala: ó, seu fulano, o seu padre, o seu bispo, o seu alguém, eu cometi tal delito. Aí essa pessoa muitas vezes nem conhece a pessoa pela qual ela está ouvindo. Ele fala: você vai rezar então 20 Ave Maria, 10 Pai Nosso e 2 terços. Sei lá como é que chama aí. Tá? E essa pessoa então sai, reza, faz esse castigo, essa penitência que ele tem que cumprir, e depois disso aí então está perdoado. O que me chama a atenção dentro da penitência em si, no sistema religioso, é que eles nos colocam com capacidade para pagar o nosso pecado. E isso é totalmente fora daquilo que o Cristo nos mostrou. Nenhum de nós, nem você, nem eu, nem homem algum tem condições de pagar o seu pecado, porque nós temos a raiz do pecado. O único que foi capaz de pagar todo o pecado foi o Cristo. Dentro ainda da penitência, esse sistema religioso que existe hoje, eles vão colocando adendo ao sacrifício da cruz, com coisa que se você fizesse
ou pagasse a penitência, ou você fizesse qualquer tipo de voto, qualquer tipo de jejum, qualquer tipo de situação, de oração, de campanhas. Meu Deus, que isso? Ou quebra de maldição, ou sei lá, despecadar, ou descapetar, sei lá como você chama isso. A questão toda é a seguinte: não há nada que possa ser acrescentado à cruz do Calvário que o Cristo já não tenha feito. Não tem. Não há nada que possa fazer de você perdoado, a não ser o sangue da cruz. Não há nada que pode cobrir a vergonha do seu pecado, a não ser o sacrifício do Cristo. Mas a penitência coloca isso como uma mentira. E muitas vezes vivemos isso dentro de um sistema religioso sem nos atentarmos para isso. Eu vivi isso durante muito tempo, aqui nessa cidade, aqui nessa casa, aqui dentro do meu coração, quando eu era condicionado a fazer situações, a fazer votos, a fazer jejuns, a fazer orações, a fazer quebras, a fazer qualquer outro tipo de jugo que era colocado sobre os meus ombros através de homens. Isso não me levou a lugar nenhum. Isso não tirou de mim o peso do pecado, não tirou de mim o jugo, nenhum tipo de gancho, nenhum tipo de situação que pudessem promover sobre a minha vida, gerou vida em mim. Por quê? Porque dentro de um sistema religioso, você tem que se vestir de uma situação onde não é real. Você tem que se vestir, se uniformizar de acordo com que aquela liderança ou que aquele gerente, porque eu vou ser sincero para você hoje, a religião para mim não passa de um comércio. Eu não falo simplesmente das igrejas que trabalham no evangelho da troca, ou no evangelho da prosperidade, ou evangelho do medo. Eu falo que o sistema religioso todo ele, sem exceção, trabalha com tudo que é fora do que o Cristo ensinou. Batalha espiritual é real? É real. A sua vida tem que ser uma batalha espiritual. Voto é real? É real quando você entende que está fazendo isso para agradar a Deus. Jejum é real? É real quando o Espírito Santo te promove e quando você faz isso de maneira quieta, sem promover e sem falar nada a ninguém. Porque o próprio Evangelho nos ensinou, quando você jejuar, levante, lave o seu rosto, passe óleo no seu cabelo para que ninguém saiba que você está jejuando. Ou quando você faz qualquer coisa para Deus, faça de uma forma que a sua mão direita não conte para a esquerda. Quanto mais o irmão do seu lado fique sabendo. Mas eu vivia assim. Eu vivia dessa forma penitenciária religiosa. Pode ser estranho, mas é verdade. Eu chamo a igreja hoje de prison break. Cara, os caras são livres e caem para dentro de um jugo, porque isso não existe. O evangelho do medo é um evangelho tão maldito que ele anula o sacrifício da cruz. Ele dá ênfase ao diabo e esquece de Jesus. Por quê? Porque ele te fala que se você não fizer assim, 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 assim e assim, você vai para o inferno. Isso é uma mentira. Porque a palavra diz que todo aquele que confessar com seu coração que o Cristo é o Senhor, esse será salvo. Seja esse homem dentro de um sistema religioso, ou seja, esse homem fora de um sistema religioso. A palavra diz, não é você que está dentro de um sistema, ou não é você que está dentro de qualquer denominação, vai ser salvo. No entanto, que se a gente observar os evangelhos, quando Cristo disse para os seus discípulos, saiam, vaza todo mundo, eu não quero ninguém aqui do meu lado puxando meu saco. Eu acredito que Jesus falou assim. Vai cada um para um canto. Vão falar das maravilhas que vocês viram acontecendo na minha vida, na vida de vocês. Vá, pregue o evangelho, cure os enfermos, ressuscite os mortos, fale das maravilhas que o Cristo é. Em nenhum momento ele falou assim, em cada lugar que você passar, você pega uma sinagoga, ou você pega um salão, ou você pega qualquer coisa e estipule ali uma denominação. Em nenhum momento o Cristo falou isso. Em nenhum momento o Cristo falou assim, promovam aquilo que eu faço. Em todo tempo ele dizia, faça aquilo que eu faço. O problema do sistema religioso hoje, penitenciário, é que ele te ensina a fazer e não a ser.
O sistema religioso está preocupado na performance e não na essência. E o Cristo nunca se preocupou com performance. Porque a própria essência, quando você tem a essência, a sua vida reflete isso. Quando você tem a essência do Cristo, os seus atos são como Ele. Muitos dizem que o jejum ele é feito para poder santificar, e eu não concordo com isso. Porque santificação é o quanto do Cristo você tem. Porque o Cristo diz, sede santo porque eu sou santo. O próprio Deus falou assim. Significa que quanto mais de Cristo eu sou, mais santo eu sou. O jejum, qual é a função do jejum? Mortificar a carne. Nada mais. Santificar não é oração. Santificar não é jejum. Santificar não é performance. Santificar é ser Cristo. Cristo aqui dentro. Cristo nos meus olhos, Cristo nos meus ouvidos, na minha boca, nas minhas mãos, nos meus pés. Isso sim é ser santo, como Ele é santo. Voltando agora para o tema de hoje, penitência e perdão, acredito que a questão da penitência ficou clara e a gente poderia estar falando aqui a respeito disso mais 20 partes de 10 minutos. Mas não é esse o desejo do meu coração. Eu quero falar com você a respeito do perdão. Você que tem se sentido julgado, você que tem se sentido aprisionado dentro desse sistema maldito religioso, onde homens se denominam santos e não são, onde homens se denominam cobertura e não são, não há quem possa cobrir alguém. Meu Deus do céu, até quando isso vai ser uma verdade ou uma iniquidade dentro do sistema religioso? Quando nós vamos entender que a nossa cobertura é o Cristo, quando entendemos que a nossa cobertura é o Cristo, você corta qualquer tipo de intermediário, né? Eu falo assim, ó, os evangélicos, eles descem o pau nos católicos. E aqui eu não estou defendendo nenhum nem outro, porque eu não sou nem evangélico e nem católico. Eu sou seguidor do Cristo. E isso me basta. O evangélico detona o catolicismo. Até o movimento carismático, que abandonou todas as imagens, quase todas, porque ainda permanece uma, que é a Maria. E os evangélicos dizem, isso é mentira, porque lá ainda tem a Aparecida, lá a Maria, seja qual for o nome que ela tenha, e eles não conseguem deixar daquilo, deixaram todos os outros, mas aquele tá lá, Por que não tira aquela santa de cima? Aí eu vou acreditar que o Espírito está lá. Agora eu pergunto para os evangélicos, por que você não tira o pastor do púlpito? Faça um teste. Se o pastor não for um dia e não subir no púlpito, você não sabe o que fazer. Porque a sua idolatria por ele é igual à idolatria do católico pela Maria Aparecida, seja qual santo for. Porque idolatria significa tudo aquilo que toma o lugar do Cristo no meu coração. Se você vai para a sua igreja, seja ela qual denominação for, sentar num banco e não souber o que fazer quando um homem não está na frente dirigindo, você o adora, assim como os católicos adoram as suas imagens e aos seus santos. Quando você começa a entender essa situação, que não há intermediário entre você e o Cristo, você começa a sentir uma liberdade. Uma liberdade. Tá? Preste atenção. Eu sei que você aí pode estar correndo, ou me xingando tudo, ou falando que é heresia. Pode falar o que você quiser. A questão toda é o seguinte, eu não estou colocando em dúvida os 5 ministérios. Preste atenção, eu não estou colocando em dúvida os 5 ministérios. Os 5 ministérios foi levantado pelo próprio Deus. A questão toda é, isso não é título, isso é chamado. Se você é pastor, pastoreie, mesmo que você não tenha um salão. Se você é profeta, profetize, mesmo que não tenha quem te ouça. Se você é apóstolo, abra um caminho que outros vão passar. Se você é mestre, ensine, mesmo sem que você tenha um curso ou uma denominação para isso. Se você é evangelista, fale do evangelho, que é aquilo que o Cristo fez. O problema é que o molde religioso colocou todos esses ministérios numa hierarquia mentirosa. Não há hierarquia nisso. É função, meu querido. É função. Então não há diferença entre o apóstolo e o profeta. Hoje colocaram o apóstolo como o cara. E é uma
Mentira, porque a própria palavra diz que o apóstolo é a escória do mundo. O apóstolo tem que ser o alicerce, o apóstolo tem que ser considerado lixo. É isso que a gente tem visto hoje? Não é. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero que você entenda que você é livre porque o Cristo te libertou. Que os seus pecados foram perdoados não porque você confessou ele a um líder religioso, mas porque você o confessou ao Rei. Sabe por que hoje nós não conseguimos viver aquilo que o Cristo nos ensinou? Confessando os seus pecados uns aos outros para que encontre ajuda? Você sabe o porquê? Eu te falo de experiência própria. Porque você se sentar do lado de uma pessoa e abrir o seu coração pela sua fraqueza, pelo seu pecado, você automaticamente é julgado, você automaticamente é exposto diante dos homens. Irmão, me fale a verdade. Quantas vezes você conseguiu sentar do lado de uma pessoa e abrir o coração do seu erro? Poucas vezes. Se conseguiu alguma. A questão é que quando você entende que não há necessidade de nenhum homem intermediar o perdão do Cristo, não sou eu que posso julgar o seu pecado, não sou eu que posso medir o seu pecado, porque o seu pecado, o meu pecado, já foi julgado, já foi medido, já foi perdoado, nós já recebemos a sentença que é o perdão. O perdão é a sentença do coração do Deus Pai para todo homem depois da cruz do Calvário. O sacrifício da cruz, ele foi suficiente para perdoar todo o pecado. Entenda isso, todo o pecado. Quando você está em um caminho de pecado que você não enxerga, o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo é quem convence você do pecado. Não sou eu com esse vídeo que vou te convencer, não é o pastor que se chama pastor que vai te convencer, não é qualquer outro tipo de homem que possa convencer você do seu pecado a não ser o próprio Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós. Na cruz, o seu pecado, o meu pecado foi deletado. Como esse computador que está aqui atrás. Se eu pegar e colocar no HD e digitar formate, zera. Foi isso que o Cristo fez. E é isso que acontece cada vez que você erra, que você peca e você fala: Pai, me perdoa. Olha para o sacrifício da cruz e não para mim. Esse perdão é automático. Esse perdão é pago. Então, funciona assim mais ou menos. Eu peco todos os dias. Quando eu peco, eu olho para o Cristo e falo: me ajuda nessa, que eu estou ferrado. Quando esse pecado meu chega diante do Pai, chegou o meu pecadão. Olha, o Luca pisou na bola, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí o Pai olha para aquilo, olha para o lado onde há uma cédula escrito: pago pelo sangue do Cristo. Aí o que o Pai faz? Olha o valor da cédula, olha o valor do pecado. A cédula cobre o pecado. Está perdoado. É assim que funciona. O sangue, o sacrifício, a cruz é como se fosse um calção diante de Deus. Quando você vai fazer um empréstimo, você tem que apresentar garantias para aquele empréstimo. A graça é da mesma forma. O sacrifício foi o que nos deu a garantia para vivermos a graça. E uma das coisas que na graça me chama mais atenção é que ela sofre de amnésia. Todas as vezes que eu peço perdão do pecado, esse pecado é esquecido. O homem é que revive o pecado. O homem é que não consegue tirar a mancha das costas do outro ou dele mesmo. Porque o sistema religioso não ensina perdão, o sistema religioso ensina penitência. Sabe por quê? Se o sistema religioso hoje, seja ele evangélico, católico, a porcaria que for, se o sistema religioso ensinasse o que é perdão, as pessoas seriam livres. E a única coisa que o sistema religioso não quer que você seja é livre. Porque se você for livre, você entende que não precisa de homem nenhum para poder te cobrir, para poder te apertar, para poder te agradar. E o seu dinheirinho, meu amigo, vai para onde o seu coração entender e não para a denominação a qual você pertence. Preste atenção. Não estou dizendo que você não precisa caminhar com pessoas. Caminhar em amor. A palavra diz: suportando-vos uns aos outros em amor. O que é um suporte, meu amigo? Você consegue ver isso aqui? Tá dando para ver isso aqui? Esse vidro é o suporte dessa caixa.
Entende? Suportar não é como a religião ensinou a gente durante uma vida. Você tem que ter um saco para aguentar aquele irmão mala. Suportar, tem que ter muito amor, tem que ter um saco para aguentar ele, porque esse cara é muito chato, esse cara é pentelho, então vamos suportar ele, né, em amor. Não é isso, querido. Suportar é ser isso aqui. É você ser o suporte, é você ser o apoio daquele que é fraco, daquele que está caminhando em um caminho debilitado, daquele que está com os pés tortos. Porque pecado significa pé torto, pecado significa errar o alvo. Quando alguém está andando com o pé torto ou errando o alvo, você em amor vem e dá suporte a ele, para que ele volte ao caminho da graça e caminhe em direção ao alvo, que é o Cristo. Então, caminhar com pessoas é precioso. Repartir, confessar, amar, comungar, isso é precioso, meu irmão. O que não é precioso é você estar debaixo de um jugo, é você estar debaixo da vara de correção de um homem e não do Cristo. Porque eu vou te dizer, quando o cara fala, a minha igreja diz, eu tenho que colocar a mão na cabeça dele e expulsar o demônio, porque só tem uma pessoa que pode dizer assim, o Cristo. Porque foi ele quem morreu pela igreja, pela noiva que é você. Não há homem algum que possa dizer, esse homem me pertence, a não ser o Cristo. Porque ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém morreu por outro homem. Nem que se tivesse morrido, o nosso sangue, o nosso sacrifício não é suficiente para cobrir ou comprar qualquer outro homem. Porque todos já foram comprados pelo Cristo. Os que nasceram, os que estão vivos e os que hão de nascer. Todos foram comprados pelo sacrifício. Todos foram lavados pelo sangue. Todos foram remidos pelo poder do sangue do Cristo. Essa é a liberdade que eu quero que você entenda, meu irmão. Essa é a liberdade de você poder dizer, eu sou de Cristo. Eu não tenho rótulo nenhum porque eu não sou Coca-Cola, meu irmão. Eu sou do Cristo. E eu não tenho que sair dizendo isso para ninguém. Moody falava assim, prega o evangelho a todo instante. Seja nas madrugadas, seja nas pontes, seja na pescaria, seja no churrasco, seja no supermercado, no serviço, seja na escola, na faculdade. Prega o evangelho de dia, de noite, de manhã, aonde você estiver. E se for preciso, fale. Viver o Cristo é isso. Ser semelhante ao Cristo é isso. É você ter as atitudes do Cristo, é você ter o caráter do Cristo, é você ter o cheiro do Cristo. E a última coisa que você tem que fazer é falar. Porque de palavras o mundo está cheio. E o mundo que eu falo, porque eu não tenho mais essa concepção de aqueles que estão na igreja são de Deus e aqueles que estão fora da igreja são o mundo. É mentira isso. Porque há muita gente que não está dentro da igreja, mas é muito mais Cristo do que homens que estão lá dentro. Porque ser Cristo é ter a atitude do Cristo, é ter o caráter do Cristo, é entender que o Cristo foi suficiente para abrir um caminho pelo qual eu me chegasse até Deus. Te dizer uma coisa, quando você procura o Pai com um intermediário que não seja o Cristo, você está na água, mano. Não existe. Você vai bater com a cara na porta e você não vai achar resposta nenhuma. Se você conseguisse pecar dentro de um dia de uma forma que fosse incontável, o sangue do Cristo ainda assim seria suficiente para perdoar todos os pecados. Mas o que os homens religiosos estão dizendo a respeito disso, a respeito daqueles homens e mulheres que entenderam a liberdade, que entenderam o caminho da graça, que entenderam o caminho do perdão, é que nós estamos vivendo um evangelho da facilidade, onde eu posso pecar constantemente, já que eu tenho o sangue do Cristo mesmo, já que eu posso ser perdoado a cada pecado que eu fizer, então eu vou pecar, eu vou fazer o que me der na telha e tudo bem. Mas o que esses homens religiosos não conseguem entender é o sentimento que há no coração de cada um de nós, aonde nesse caminho que leva ao Cristo, nesse caminho que é chamado a graça, nesse caminho que é gerado o perdão, nos constrange o pecar. Porque quanto mais você entende o Cristo, quanto mais você entende o poder do perdão, a preciosidade do perdão, mais constrangido a não pecar você é.
Porque é simples. Se o caminho da graça, ou se o caminho chamado graça, nos leva ao Cristo, e o nosso alvo é o Cristo, e pecado significa errar o alvo, faz essa continha comigo. Se você está num caminho chamado graça, esse caminho chamado graça te leva ao Cristo, e o Cristo é o teu alvo, se você está nesse caminho, o pecar não cabe. Mesmo que por algumas vezes nesse caminho você suje os seus pés com a poeira, ou às vezes acaba pesando até na merda, acontece. A graça, ela vem e te ajuda a levantar. Ela abana a tua poeira, ela sacode a tua roupa e fala: vamos lá, vamos lá, vamos lá, que o caminho é longo e você tem que chegar. Você tem que ser semelhante ao Cristo. Quando você volta o seu coração, o seu entendimento para essas coisas, o jugo que está sobre os seus ombros não é mais o dos homens. O jugo que está sobre os seus ombros é o jugo do Cristo, que é um jugo leve e suave. Mesmo que você esqueça tudo que eu disse até agora, uma coisa eu preciso que fique gravado na sua memória e no seu coração. Você foi perdoado pelo sangue do Cristo, pelo sacrifício que o Cristo fez na cruz. O seu passado passou. O que ele te dá hoje é o presente. O que ele te dá é o agora. Esqueça, porque ele esqueceu. Tire essa marca das suas costas. Tire esse jugo, joga no chão. Entra nesse caminho chamado graça e viva a preciosidade do perdão, a preciosidade do amor do Cristo, porque ele te ama. Ele quer que você viva essa liberdade, ele quer que você seja livre, porque ele fez tudo isso para que você e eu fôssemos livres. Eu não sei se você deseja viver o que você está vivendo nesses dias, mas uma coisa eu sei: se você conhecer a graça, nunca mais você vai deixá-la. Eu sei que o tempo que temos em vídeo é muito pouco para poder falar de um assunto tão complexo e tão extenso, e que eu sei que gera muita polêmica, porque muitas pessoas estão assistindo agora e estão sendo tocadas porque são julgadas, são penitenciadas, e muitos que são os juízes, os julgadores, estão metendo pau em mim, mas eu não estou nem aí com o que você está falando. Eu estou vivendo Cristo e isso me basta. Mas se você que está tocado, ou você que acha ao contrário disso, quiser falar comigo, www.lucasbrandt.com.br. Você pode mandar um e-mail para mim e a gente conversar mais sobre isso. Uma coisa eu sei, querido, guarde o que eu estou te falando. Eu não julgo a ninguém, mas também não sou julgado por homem nenhum. Quem me julga é o Cristo, e isso me basta. Valeu.